Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero trazer uma palavra nesta noite que se encontra na carta de Gálatas, que o apóstolo Paulo ele traz como doutrina, com o seu testemunho e comunhão. Como hoje eu faço parte do corpo de Cristo, eu quero trazer algumas diferenças de igreja para nós. Que igrejas estamos sendo? Primeiro, uma igreja de Deus e não de homens. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Verso 10 ao 12. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Segundo, uma igreja verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Paulo é direto em suas palavras. Versos 6 e 7 do capítulo 1, ele diz: maravilho-me de que tenho depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Certa vez, Paulo confronta Pedro, se encontra lá em Gálatas, capítulo 2, verso do 11 ao 15. Chegando Pedro a Antioquia, que lhe resiste na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram de circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Voltando para o capítulo 1 de Gálatas, verso 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aleluia, glória a Deus. Terceira igreja. Uma igreja de convertidos. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Verso 23. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Paulo dando seu testemunho, forte, tremendo. Quarta igreja, uma igreja inspirada. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. E subindo por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo diz que usa sua vida e é dirigido pelo Espírito Santo. E a quinta,
uma igreja cuidadora. Capítulo 2 de Gálatas, do 3 ao 6. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido e circuncidando-se. Aleluia, glória a Deus. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus por nós, para nos porém em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Glória a Deus. Percebemos Paulo nunca estava só, pois há uma preocupação em cuidar do próximo quando ele cuida de Tito, nesses versículos que acabei de falar. Sexta igreja, uma igreja missionária. Gálatas capítulo 2, do versos 7 ao 10, que diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro a da circuncisão, mais uma vez, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentis. E conhecendo Tiago, Cefás e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos a destra e comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligências. Glória a Deus. O alvo da igreja de Jerusalém, mas com a conversão, o alvo da igreja era Jerusalém, mas com a conversão de Paulo, a igreja se voltou para outros povos, seguindo com o chamado missionário. Sétimo, uma igreja cheia de fé. Gálatas capítulo 2, verso 20 e 21. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. A vida de Paulo foi transformada com o encontro que teve com Jesus lá em Atos, quando ainda Saulo, ele indo para a cidade de Damasco, um claridão o faz cair. E ali era Jesus, como bem sabemos, a última aparição de Jesus, porque sabia que aquele ali, que era um perseguidor da igreja de Cristo, se tornaria o segundo maior missionário da palavra de Deus. Sejamos uma igreja. Assim como Paulo, devemos saber que nós somos a igreja. Devemos aprender a respeitar nossos irmãos e líderes. Se cada um fizer sua parte, muita coisa mudará. Quando cada um se tornar a igreja de Cristo, esta igreja será de Deus e não dos homens. Também será verdadeira, de pessoas realmente convertidas, inspirada pelo Espírito Santo. Faz missão e é cheia de fé. Isso é um pouco da Igreja de Cristo.
trazendo pelo apóstolo Paulo, como já foi dito, o segundo maior missionário da palavra de Deus. Que igreja nós estamos sendo? Que possamos meditar um pouco nesta palavra. Perdoe meu gaguejo, porque levar a palavra do Senhor não é fácil. Não preciso estar aqui gritando, não preciso estar fazendo movimento, mas essa palavra vai te edificar ao momento que você ouvi-la. Amém? Desde já eu agradeço pela compreensão e que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos ser a Igreja de Cristo. Amém?